Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia. Estamos aqui para falarmos um pouco, do que tem acontecido no nosso país e no mundo inteiro, sobre essa peste que está havendo no meio de nós, do coronavírus, e dizer o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Salomão, quando termina de construir o templo, o Senhor faz promessas a Salomão. E, como diz aqui no texto, se você quiser acompanhar aí, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 12 em diante, a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer deste lugar. Então, estamos passando por um momento difícil, Não precisamos nos desesperarmos, porque a palavra do Senhor já nos mostra que coisas tipo essa iria acontecer, aconteceu no passado, está acontecendo agora, vai acontecer no futuro, porque a palavra de Deus nos mostra lá no livro de Mateus, a respeito do princípio das dores. Então, nós estamos avisados que essas coisas vão acontecer. E não tem por que temer, porque somos cristãos, esperamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se estamos esperando a vinda do Senhor, se estamos avisados sobre o princípio das dores, então nada a se preocupar, porque nós fomos avisados. Livro de Amós, capítulo 3, verso 7, o Senhor diz que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, está avisado, pelo profeta Amós, que muitas coisas que iriam acontecer e que vão acontecer, nós já somos avisados, então nós não fomos pegos de surpresa. É clamar, como sempre nós temos pregado, diante do problema, nós estamos de pé. Diante de Deus, nós estamos de joelhos, clamando a Deus, como ele diz aqui. Ele diz que quando houvesse falta de chuva, como diz aqui a palavra, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ore, clame, se humilhe, eu vou fazer com que a chuva venha. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, orem, clamem, se humilhem, se convertam, que os gafanhotos vão embora. Se vier a peste, se humilhe, ore diante da face do Senhor, se converta dos maus caminhos e o Senhor vai perdoar os pecados e sarar toda a terra. Mas é necessário que a humanidade se humilhe mais, deixe de zombar de Deus, porque a palavra de Deus diz o quê? De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Então chegou a hora de todo mundo usar a fé. Nós vemos na internet as pessoas querendo ensinar o tipo de gente que vai herdar os céus, como se alguém fosse dono do céu ou dos céus, e o dono do céu é Deus. Então todo mundo tem os seus PhDs aí, de engenharia, de direito, de teologia, de medicina, mestrados, pessoas com doutorados, só que agora ele está mandando praticar a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que confiem no Senhor creiam que Ele existe e é galardoador, ou seja, presenteador de todo aquele que o busca. É hora agora não de estar acusando os outros, nem culpando ninguém, mas apenas entendendo que isso é Deus falando para toda a humanidade, que quem manda não são reis da terra, não são presidentes da terra, não são governadores da terra, não são prefeitos, senadores, deputados federais, estaduais que mandam. Ele tem o governo dos céus e ele tem o governo da terra, nunca perdeu o controle de nada, né? E a gente deve clamar. Em matéria de fé, nós temos que estar buscando, né? Pedindo a Deus, de joelhos, que Ele venha cessar tudo isso, né? Nós dizemos que as igrejas são hospitais, né? E agora fecharam as igrejas, então fecharam os hospitais espirituais. Então, né, que as autoridades também venham, né, entender isso. Nós respeitamos as autoridades, né, constituídas pelo Senhor, todos foram constituídos pelo Senhor, devemos o devido respeito, como diz a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 7, né? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, né? A quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, as autoridades merecem a nossa honra, mas também nós precisamos honrar quem é maior do que toda autoridade da terra, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é Jesus Cristo que comanda as nossas vidas. Então, né, poderiam, né, abrir, né, passar para os irmãos das igrejas, né, os líderes, que abrissem suas igrejas, pelo menos com 10 membros, com a distância de 12 metros de um para o outro, e deixar a gente dobrar o joelho e clamar ao Senhor, porque Ele está dizendo em sua palavra, quando vier a peste, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora é hora não só de um povo, né? Como ele diz aqui, se o meu povo, né? Está na hora de todo mundo agora clamar, unidos numa só fé, esperando num só Deus e sabendo que só Ele pode nos livrar de tudo isso que está acontecendo aí. Fiquem na paz e que Deus abençoe e que tudo isso venha a passar, mas entendendo que coisas como essas acontecerão, né? E nós devemos estar de joelhos aos pés do Senhor, mas de pé diante dos problemas. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.